Então, para concluir o capítulo 11, prismas, vamos ver aqui algumas questões resolvidas. Primeiro, recordando, mais uma vez, aquelas figuras que eu falei lá do ensino fundamental, que são muito necessárias quando a gente está resolvendo problemas de geometria espacial. E quais são essas? As áreas do triângulo equilátero, do quadrado e do hexágono regular. Muito importante a gente saber isso de cor. A área do triângulo equilátero, de lado igual a A, vai ser A ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. A área do quadrado é a mais fácil de todas, é simplesmente A elevado ao quadrado, porque os quatro lados são iguais, Então aqui vai dar A vezes A, dá A ao quadrado. E do hexágono regular, você pega esta área aqui, multiplica por 6, encontra essa expressão. Se você esquecer dessa expressão, você pelo menos tem que lembrar dessa. Tá? Então você sabe que para um hexágono regular, como ele, eu falei no outro vídeo, se você ligar aqui esses vértices opostos, vão formar 6 triângulos equiláteros. Então basta você calcular a área de um deles, com essa fórmula aqui, e multiplicar essa fórmula por 6. Tá? E você vai encontrar o mesmo resultado que você, se você aplicar, por exemplo, essa outra fórmula. Tanto faz. Tá certo? E lembrando também que o volume de um prisma é igual ao produto da área da base pela altura. Falamos isso no outro vídeo. Não importa o tipo de prisma, não importa o polígono que forma as bases. A fórmula será sempre essa: o volume de um prisma é igual à área da base multiplicado pela altura. Então vamos logo para a questão resolvida número 1. Essa figura indica um prisma hexagonal, porque as bases são hexágonos regulares, porque é um prisma hexagonal regular. Então, as bases são hexágonos regulares, cujas aresta da base e aresta lateral medem 4 centímetros e 10 centímetros, respectivamente. Para esse sólido, determine a área da base, o volume, a área lateral e a área total. Então, uma coisinha de cada vez. Começamos com a área da base. A gente olha e vê que a base, que figura é essa? Hexágono, Então, olha, você já vai lembrar dessa figurinha aqui, hexágono. E eu falei que ele equivale a 6 triângulos equiláteros. É a mesma coisa que pegar essa fórmula e multiplicar por 6. Então, vamos lá. Está aqui a figurinha para a gente lembrar. A base é um hexágono regular. A área de um hexágono regular de lado X. Aqui o autor usou a letra X. Tá? Aqui eu estou usando a letra A, para lembrar da palavra aresta. Então ela é dada por 3 vezes x ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. É isso aqui, essa mesma fórmula. Só que no lugar do A, ele usou aqui a letra X. Tá? Muito bem. Desse modo, como a base é um hexágono regular de lado 4, então no lugar do x, você vai colocar 4, Então, se aqui é x ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado. E jogando na fórmula, vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa continha, simplificando e tal, você vai encontrar 24 raiz de 3 centímetros quadrados. O que é isso aqui? A área da base, tá? De uma base. Tá? Muito bem. E o volume? Bom, o volume, a altura do prisma coincide com a medida da sua aresta lateral, porque ele é um prisma reto, então a altura dele coincide com a medida da aresta lateral. Como ele disse que é 10 centímetros, então a altura também é 10. Muito bem. E o volume do prisma? A área da base vezes a altura, aquela fórmula fácil que eu falei. E a área da base, quanto é? A gente acabou de calcular. Deu 24 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. A altura vale 10, então vai dar 24 raiz de 3 vezes 10. Isso vai dar 240 raiz de 3 centímetros cúbicos. O que é isso? O volume desse prisma aqui. 240 raiz de 3 centímetros cúbicos. Vamos então calcular a área lateral. Essa é fácil demais. Porque a lateral do prisma é composta de 6, a gente só está vendo 3 aqui, porque tem mais 3 lá atrás, 6 retângulos de dimensões 4 por 10.
né? Olha, esse retângulo aqui que eu estou apontando é 4 por 10. 4 de base, 10 de altura, né? Então, vai ser 6 vezes 4 por 10. 6 vezes 4, 24, vezes 10, 240 centímetros quadrados. Isso é a área lateral desse prisma hexagonal regular. E a área total? Bom, a área total é a área lateral mais a área das duas bases, né? Então, vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, né? Aí no livro está errado, tá? Vocês façam uma correção aí, por favor. Aí está escrito 240, mas não é 24. Então é 2 vezes 24 raiz de 3 mais 240. Esse 240 aqui está certo, né? Que é a área lateral. Então, olha, colocando em evidência, né? Colocando 24 em evidência, vai ficar 24 que multiplica 2 vezes raiz de 3 mais 10 centímetros quadrados. Isso é a área total desse prisma aqui, tá? Então corrijam aí no livro, por favor. Questão número 2. A figura ilustra um prisma reto de volume, olha, ele está dando o volume, tá? Um prisma reto de volume 144 centímetros cúbicos. Tá? Parece uma fatia, né, de bolo. Então essa fatia aqui tem um volume de 144 centímetros cúbicos e cuja base é um triângulo retângulo de catetos 6 e 8. Então está aqui, olha, 6 e 8. Né? O triângulo retângulo está indicado aqui e tudo. Então, para esse sólido, determine a medida H da sua altura, a gente não sabe, e a sua área lateral. Então, a área lateral vai ser a soma, né, das 3 faces laterais. Essa face, essa aqui mais escura, e a de lá de trás que a gente não está vendo, né? Está aqui representado por essa linha pontilhada aqui, né? Tá? Fica lá atrás. Muito bem, começamos então pela letra A, que é para calcular a medida H da sua altura. Bom, como essa base aqui é um triângulo retângulo e os catetos medem 6 e medem 8, né? A gente vai desenhar ele separadinho para facilitar o raciocínio, né? E então, vamos calcular a área deste triângulo. Qual é a fórmula para o cálculo da área de um triângulo? Né? Multiplica base vezes altura dividido por 2. Então é tranquilo. Base é 8, altura é 6, dividido por 2. 8 vezes 6 dividido por 2 vai dar 24. Então a área, né, dessa base é 24 centímetros quadrados. Agora, o que ele está pedindo é a altura, né? Só que a altura, a fórmula da altura, é a área da base vezes a altura. O volume a gente tem, porque ele deu, olha, 144 centímetros, né, cúbicos. A área da base a gente acabou de achar, é 24 centímetros quadrados. Então só falta achar agora a altura, que é o que ele está pedindo, né? Então, olha, vai ficar, no lugar do volume vai ficar 144, no lugar da área da base vai ficar 24, e H é o que a gente quer descobrir. Isola o H, pega esse 24 e passa aqui para baixo, vai ficar 144 dividido por 24. Isso dá 6. Tá? Então a altura, acabamos de descobrir que a altura mede 6 centímetros. Tá? Então isso vai ser útil para a gente calcular agora a letra B, que é a área lateral. Por quê? Olha, vamos primeiramente, né, calcular esta linhazinha aqui que está faltando, essa que está pontilhada aqui, ó, que ela nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui da base, né? Então vamos chamar ela de x, essa linha pontilhada, a medida dela vamos chamar de x. Então ela é a hipotenusa, então olha, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, x ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tá, isso vai dar 100, né? 36 mais 64 vai dar 100. Então x ao quadrado é igual a 100, e extraindo a raiz quadrada de ambos os membros, a gente conclui que x vale 10. Então essa linha pontilhada aqui vale 10, tá certo? Como ele está pedindo a área lateral, né, então a gente vai ter que calcular a área desse quadrado. Então aqui é 6 de base, 6 de altura, 6 vezes 6, 36. Depois, a área deste retângulo aqui, olha, mais escuro, que tem 8 aqui e 6 também tem 6 de altura, né? Porque H vale 6. Né? E cadê? E essa lá de trás, esse que a gente não está vendo, né? Que é outro retângulo.
A altura dele é 6, porque é igual a essa aqui, né? E a base é essa linha pontilhada que a gente já acabou de achar que vale 10. Então vai ficar 6 vezes 6, 36. 8 vezes 6 vai dar 48. 10 vezes 6 dá 60. Somando tudo isso, vai dar 144 centímetros quadrados, que é a área lateral. Ok? Questão número 3. Olha só, a questão número 3 não tem desenho. Tá? Não se surpreenda, é comum a gente encontrar aí em provas de vestibular questões que têm apenas o enunciado em forma de texto e nenhuma figura para nos ajudar. Então, cabe a nós, na hora de resolver, desenhar a figura para facilitar o nosso raciocínio. Para isso, a gente tem que interpretar o enunciado. Ele diz o seguinte: aumentando em 1 centímetro a medida das arestas de um cubo A, que ele chama de A, obtém-se um cubo B, cujo volume supera o de A, ou seja, o volume de A, em 91 centímetros cúbicos. Determine o volume do cubo A. Né? Então vamos lá. A gente sabe qual é a aresta do cubo A? Não, não sabemos. Né? Então vamos chamá-la de X e vamos desenhar os dois cubos. Né? Então está aqui. Ó. O cubo A, ele tem uma aresta desconhecida, né, que vale X. Se nós soubéssemos quanto vale, basta a gente calcularia o volume do cubo A simplesmente fazendo x ao cubo. X vezes x, olha, x vezes x vezes x. Né? Acontece que a gente não sabe, então a gente não tem como dar a resposta ainda. Mas ele disse que se a gente aumentar o x em 1 centímetro, então vai ficar x mais 1, né? Então a gente obtém um novo cubo, que ele chama de cubo B, né? Que vai ter ó, x mais 1 aqui, x mais 1 aqui e x mais 1 aqui. Para ser um cubo, né? Vai ter que ter arestas iguais. E o volume deste cubo B, ele é maior do que o cubo A em 91 centímetros cúbicos. Né? Então, como é que a gente forma essa equação? Olha, o volume do cubo B é igual ao volume do cubo A mais 91. Tá? Então, vocês aproveitam para corrigir aí no livro, que também está errado. Eu acho que aí está escrito 15, se não me engano. Tá? Mas está errado, é 91. Tá? Então, muito bem. Qual é o volume do cubo B? É x mais 1 elevado ao cubo, porque é x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Então, é x mais 1 elevado ao cubo. E o volume do cubo A? É x ao cubo, né? X vezes x vezes x. Só que para eles serem iguais, eu teria que aumentar o cubo A em 91 centímetros cúbicos. Por isso que fica x ao cubo mais 91 centímetros cúbicos, fica igual ao cubo B, que é x mais 1 ao cubo. Tá? Então a gente vai se preocupar apenas com esta expressão aqui e vamos tentar descobrir o valor de x. Para isso a gente vai ter que desenvolver aqui, olha, esse produto notável, x mais 1 elevado ao cubo. Se você não lembrar da fórmula do produto notável, não tem problema. Você faz x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Né? Vai aplicando a distributiva, dá um trabalhão danado, mas acaba achando do mesmo jeito. Tá? Então, o que você vai encontrar vai ser isso aqui, ó, x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Tá? Isso aqui é o resultado dessa expressão aqui, essa primeira do lado esquerdo. Tá? É igual a x ao cubo mais 91. Aqui eu só copiei. Né? Então, simplificando, olha, esse cara aqui vai morrer com esse outro, porque eles estão em lados opostos da igualdade. E eles são iguais e têm o mesmo sinal, então vão ser eliminados. Né? Então vai sobrar o 3x ao quadrado, vai sobrar o 3x, e aqui o menos 91 eu passo para cá, aliás, o mais 91 eu passo para cá como menos 91. Menos 91 mais 1 vai dar menos 90. Tá? Então, olha, fiquei com essa equação aqui, 3x ao quadrado mais 3x menos 90 igual a 0. Só que ela dá para simplificar. Eu posso dividir todos os termos por 3. Né? Então, simplificando por 3, ela fica essa equaçãozinha aqui, ó, molinho, fácil de calcular, não precisa nem aplicar Bhaskara. Né? Vai dar aqui, se você usar a técnica aí da soma e do produto, vai dar menos 6 vezes 5. Tá?
Então a raiz positiva nesse caso é 5. A raiz negativa não nos interessa, porque não existe, né, valor negativo para a dimensão de uma figura geométrica. Né? Então a menos 6 a gente joga fora. Só aproveita a outra raiz, que é x igual a 5. Tá? Então acabamos de descobrir que x é igual a 5. Então só falta agora calcular o volume do cubo A. Como ele mede x de aresta, é x vezes x, né? 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, 5 ao cubo, que dá 125 centímetros cúbicos. Bom, chegamos então à questão número 4, que diz o seguinte: calcule o volume do paralelepípedo. Aliás, aqui nessa questão, né, ele também não deu figura não, tá? Eu coloquei já aqui, mas eu deveria ter escondido aqui para a gente pensar nela sem a figura. Mas vamos lá. Calcule o volume do paralelepípedo reto retângulo, cujas faces apresentam áreas 6 centímetros quadrados, 10 centímetros quadrados e 15 centímetros quadrados. Vejam bem, ele não está dando as dimensões, né, das arestas desse paralelepípedo. Ele está dando as áreas das faces. Tá? Então, esta face aqui mede 15 centímetros quadrados. Esta outra face aqui, que é a mesma de baixo, né, mede 10 centímetros quadrados. E esta outra face aqui mede 6 centímetros quadrados. As dimensões continuam desconhecidas, que é A, B e C. A gente ainda não sabe quanto é que vale. E a gente precisaria saber para calcular o volume, porque é isso que ele está pedindo, calcule o volume. Né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente sabe que o volume é A vezes B vezes C. Então, tá bom. Só que a área, essa área aqui, vamos começar por essa, né? Essa área aqui, daqui de cima, ele disse que dá 10 centímetros quadrados. Então é A, né, A vezes B. Né? B aqui é B, é igual, né? Então é A vezes B. A vezes B é igual a 10. Então tá aqui, que é a área da base. É a mesma coisa dessa aqui de baixo. A área frontal, a área da frente, né, vai ser A vezes C. E quanto dá a área da frente? 15 centímetros quadrados. Então, A vezes C dá 15. E a área do lado, esse do lado aqui, né, vai ser B vezes C. E quanto dá? Dá 6 centímetros. Então, B vezes C dá 6 centímetros. Muito bem. Agora, formamos um sistema de 3 equações, né? Só que são produtos que tem aqui. Então, se a gente somar aqui, não vai nos ajudar muita coisa, não. Mas, podemos multiplicar as 3 equações. Né? A vezes B, vezes A vezes C, vezes B vezes C, dá isso aqui. Ó. A vezes B, vezes A vezes C, vezes B vezes C. E 10 vezes 15 vezes 6 dá isso aqui. Tá? Acontece que se a gente tirasse o parênteses, né, você vê que aparece o A 2 vezes, portanto é A ao quadrado. O B 2 vezes, portanto B ao quadrado. E o C 2 vezes, então C ao quadrado. E 10 vezes 15 vezes 6 dá 900. Aplicando a propriedade, tá, de um produto de potências de mesmo expoente, a gente pode, olha, isolar o produto A vezes B vezes C elevado ao expoente comum aqui, que é 2. Tá? Mesma coisa, se você for de trás para frente, você partir daqui, você chega nessa daqui. Né? Só que a gente não quer dessa maneira, a gente quer ao contrário. Então a gente parte daqui e chega nessa expressão aqui. Tá? E do outro lado deu 900, conforme a gente viu. Então tá bom. A gente pode agora, para simplificar, extrair a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade. Extraindo a raiz quadrada disso aqui, vai dar A vezes B vezes C. Extraindo a raiz quadrada de 900, vai dar 30. Então, qual é a conclusão? Como o volume, olha, é A vezes B vezes C, a gente chega à conclusão de que o volume vale 30. 30 o quê? Centímetros cúbicos. Tá? Que é a resposta da questão, que é isso que ele está pedindo. Tá? Bem artificiosa essa aqui, né? Então, muito bem, gente. Você, assim, para reforçar aí seus conhecimentos, resolva os exercícios de 1 até 8, tá? É claro que é opcional, mas eu aconselho fortemente a fazer. E, assim, como tarefa mínima, aquela que você envia pelo AVA, basta que envie a número 6, a número 7 e a número 8. Tá? Não precisa mandar todas as 8, não. Só essas 3 últimas aqui. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção.